Aí eu falei do comportamentalismo, falei um pouco dessa coisa das múltiplas inteligências, e um cara chamado Daniel Goleman, né, surge lá dos Estados Unidos de Harvard, professor da universidade, e diz o seguinte: cara, mais importante do que a inteligência do ponto de vista do QI ou da inteligência racional é a inteligência emocional. Aí ele parte de uma premissa do seguinte: no cérebro humano existem dois caminhos, o da racionalidade e o da emoção, né? E ele fala que, na verdade, do ponto de vista prático, o ser humano ele é muito mais influenciado pelas emoções do que pelo racional. E aí tem um cara também interessante, né, que é bom de vocês tiverem interesse, pesquisar sobre Antônio Damasio, que é um outro neurocientista de Portugal, que fala o seguinte: o ser humano não tem nada irracional não, isso é conversa. O ser humano ele é muito mais emocional do que racional. Então essa premissa, essa coisa que a gente tinha orgulho de falar, nós somos seres racionais diferentes dos animais no nosso entorno, que era o que distinguia a gente, né, do que era fazia a gente mais importante. Somos racionais, por isso que a gente evoluiu. E o Antônio Damasio diz: não é assim não. A gente é racional, mas quando o emocional toma conta da estrada do racional, ele suprime isso aí. Aí ele cita um exemplo clássico de um piloto de avião desse comercial que leva pessoas, né, para outras cidades, outros países. E ele fala de exemplos quando o avião entra em pane, né, e está caindo, por exemplo. Vários estudos de caixas pretas depois perceberam o desespero do piloto na hora de optar pelas ações corretas para evitar que o avião caísse. Ele usa isso como argumento seguinte: ora, se o cara tem milhares de horas de treinamento de voo simulado e voo prático, porque não é um avião para cair é difícil, então ele tem que ter voado diversas milhares de horas anteriormente, até que um dia ele se deparou com uma situação como essa, e a maioria dos pilotos simplesmente parece que esquece tudo que aprenderam, no sentido de que em determinado momento, quando a coisa está perto de acontecer, perto do avião cair mesmo e se arrebentar, eles não sabem o que fazer, entre desespero e a parte emocional parece que bloqueia tudo aquilo que eles aprenderam. Isso é um exemplo que ele utiliza para dizer, isso é um exemplo claro de que o ser humano não é racional. Aí, outros exemplos a gente vai escolher assim de tuia, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, a gente vai escolher de rodo assim, porque no aspecto afetivo e emocional, nos relacionamentos, por exemplo, o que é que mais impera no relacionamento entre homem e mulher, nos relacionamentos afetivos? A emoção. Aí, o que é que mais impera, por exemplo, em determinadas situações do trânsito, quando você está estressado, o trânsito caótico, um calor danado, a turma buzinando, ninguém dando espaço. Qual é a primeira coisa que vem, né, no comportamento da gente? Então, esses elementos, né, os neurocientistas vêm discutindo isso, e junto com psicólogos, pesquisadores dessa área do comportamento humano, têm se dado conta que realmente de racionalidade a gente tem muito pouco, né? E nós somos seres emocionais, né? Afetivos, vamos dizer assim. Aí, outra coisa precisa ficar claro: o que é emoção? Se eu falo de inteligência emocional, eu tenho que estar falando de emoções, não tem outro jeito. Aí eu indico o seguinte: tem um desenhozinho animado que foi muito sagaz na hora de falar sobre as emoções, que se chama Divertidamente. Inclusive assisti com o Benjamin, que está aqui ao vivo. Benjamin é meu filho, né? Está ao vivo aqui assistindo a minha live, né? E a Divertidamente, o filme Divertidamente, é um negócio muito bacana, porque ele trata de forma divertida o que passa na mente das pessoas. E aí, o que passa na mente das pessoas em determinadas situações, partindo dos princípios que existem as emoções básicas, que é a raiva, a alegria, a tristeza, né, a felicidade, e assim vai. Esse filme é muito bacana para ilustrar o que são as emoções. Então, emoções são esses rompidos assim que nós temos de situações, não necessariamente exageradamente, mas a gente tem. Todo mundo se sente triste, todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo,
né? Todo mundo se sente feliz e todo mundo tem essa mistura dessas emoções, né? Então, assim, falamos de emoções, falamos que o ser humano não é tão racional quanto se pensava, que existem várias inteligências, que a Cláudia está falando aí exatamente. Tem uma parte lá do filme, né, da tristeza, quando a menina vai deixar a família, vai fugir, ela sente a tristeza, tem uma função, uma emoção. Toda emoção tem uma função. Então, isso é importante, né, essa informação é importante porque é o seguinte: no momento que eu vejo emoções, eu não vou mais classificá-las, quando eu vejo nessa ótica desse filme, eu não posso mais classificá-las como coisas positivas ou negativas. Ser feliz é positivo. Ser triste é negativo. Não, cada emoção tem uma função específica. Marcelino, bem-vindo aí. Então, se cada emoção tem uma função específica, elas são fundamentais para a nossa subsistência enquanto seres humanos e nosso equilíbrio psicológico. É lógico que, quando a gente vai falar de inteligência emocional, aí entra esse detalhe, né? No livro lá de Daniel Goleman, ele fala: existem 5 pilares específicos para se desenvolver a inteligência emocional. Supostamente, a inteligência emocional é a maneira que você desenvolve, os instrumentos que você desenvolve para você ter uma certa estabilidade emocional, psíquica, para lidar com essas emoções que eu acabei de falar do filme lá, Divertidamente. Então, é lógico que tristeza demais é ruim, tristeza de menos também é ruim. Alegria demais é ruim, alegria de menos também é ruim. E aí eu vou entrar com um assunto aqui, antes de eu continuar lá o passeio no livro do Daniel Goleman, a história da medicina tradicional chinesa. Do ponto de vista oriental, essas emoções elas têm um efeito marcante também nos nossos órgãos e vice-versa, os órgãos da gente também desencadeiam essas emoções. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência no rim, eu tenho a tendência a desenvolver medo excessivo, sem nenhuma explicação. Se eu tenho uma deficiência no fígado, eu tenho uma tendência a desenvolver a raiva, né? Eu sou explosivo, eu tendo a ser explosivo, etc. E tal. Isso é do ponto da medicina chinesa tradicional, de uma perspectiva oriental. Então, veja bem, as emoções elas não só desencadeiam problemas físicos, como também disfunções nos nossos órgãos desencadeiam problemas emocionais. Daí você já está pensando o seguinte: então esse negócio de inteligência emocional não é uma coisa tão simples assim, que só está relacionado ao aspecto psicológico, e se eu treinar isso aí vai se desenvolver da melhor maneira possível. Não, eu digo realmente que não é. E eu vou entrar mais em detalhe por que não é, né? Mas voltando para o livro lá do Daniel, se eu tiver muito rápido, vocês falem aí, tá certo? Vocês digam aí, eu dou uma freada. Se quiserem perguntar, fica à vontade. O livro lá do Daniel Goleman fala de 5 pilares para o desenvolvimento da inteligência emocional, que é conhecer as suas emoções, controlar suas emoções, desenvolver a automotivação, a empatia e a sociabilidade. Eu quero particularmente me deter aqui no aspecto da empatia. Quando a gente pega lá os estudos da Ellen B., norte-americana, que trata, vamos dizer assim, do desenvolvimento infanto-juvenil, a Ellen B. traz um estudo interessante sobre o desenvolvimento da empatia. O que é que ela mostra lá no livrinho dela? Que a empatia, ela é, na verdade, um processo reverso. O cidadão, a criança, a menina, o menino, quando nasce, ele é pleno de empatia, né? E com o passar do tempo, ele vai perdendo essa capacidade de empatia. Aí tem um exemplo massa que eu acho extraordinário, né? Quando crianças estão brincando na escola, né, que o amiguinho dela chora porque machucou o dedo, as crianças no entorno começam a chorar. Porque o nível de empatia é tão grande das crianças que estão no entorno que elas sentem como se aquilo tivesse acontecendo com elas mesmas. Então, assim, esse nível de empatia ele é difícil de encontrar no adulto.
Então, empatia, do ponto de vista prático, né, vamos dizer assim, para dar uma definição, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Mas não é se colocar no lugar do outro assim, no sentido abstrato, não. É como se você sentisse a dor do outro.